Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você. Bom dia para você que despertou mais cedo para trabalhar o trabalho. Traz dignidade ao trabalhador. Quem trabalha, Deus ajuda. E para você ter uma vida melhor, em tudo, então seja o melhor de tudo. Lembre-se de uma coisa: no mundo espiritual, o que é que acontece no mundo espiritual? Ou vence, ou você vence, ou você é vencido. Então comece aí vencendo. Shalom, Ruth. Shalom. Vou dar início aqui às nossas orações. Todas as manhãs a gente deve levantar, meditar e agradecer ao Eterno por nossa alma ter voltado, né? Por estarmos vivos, por poder levantar de nossa cama e ter o que comer, o que vestir. E aqui está dizendo: Deus é Senhor de todas as obras. Ele é bendito e adorado pela boca de todas as almas que respira. Sua grandeza e bondade enchem o universo. Conhecimento e compreensão o cercam. Ele se eleva acima das santas criaturas e é adornado com glória no carro celeste. Pureza e retidão estão diante de seu trono. A sua glória é cheia de benignidade, misericórdia. Excelentes são as luminárias que nosso Deus criou. Formou-as com conhecimento, inteligência e sabedoria. Deu-lhe força e poder para governarem o mundo. Encheu-as de esplendor e irradiam claridades. Os seus esplendores são agradáveis em todo o mundo, rejubilam quando surge e se alegram no seu acaso. Cumpre reverentemente a vontade do seu Criador. Ao seu nome eles dão glória e majestade. Oferecem alegria e cântico para celebrar a sua realeza. Baruch Hashem, bom dia. É interessante que a gente, aqui no programa, sempre a gente está mostrando o que acontece em Israel, a programação anual de Israel. E nós temos a programação de Israel desse ano, que é uma data muito importante para o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, que eles praticam o judaísmo. Essa data ela é uma data importante, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Mas vai acontecer em setembro. Assim como aqui no Brasil, quando chega o final de dezembro, entrando para janeiro, nós comemoramos o Ano Novo. Dia 1º de janeiro é um dia que é feriado, porque é o Ano Novo Nacional. Em Israel, de acordo com a Bíblia, nós vivemos o ano de 5.783. O mês que estamos vivendo, ou que vamos viver em setembro, é Eliú. E aí passaremos para Tisirê, que nessa mudança de anos acontecerá em setembro, dia 16. Dia 16 começa aí a mudança de ano com 10 dias de preparação para o dia do Yom Kippur. Então, durante 10 dias, quem pratica judaísmo vai afunilar a sua vida no termo de buscar reconciliação, consertar os seus erros, pagar as dívidas que deve, para quando chegar o dia 25, que é o dia do Yom Kippur,
essa pessoa esteja apta a ser um intercessor. Então, o que o judaísmo nos promete durante esse dia 16 de setembro, que é o mês que vem, até o dia 25, que haja em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, nos nossos pertences, que haja uma retidão de honestidade, para que quando chegar o dia 25 a gente possa ser um intercessor. E aí, então, haverá no mundo todo, porque o povo de Deus está espalhado no mundo todo, haverá intercessor nesse dia em todas as partes, em todos os países, todos os lugares. Onde tem um que estuda a Torá, ali está um intercessor. Porque saberá que nesse dia é o dia da prestação de conta anual de todas as almas daqui da terra. Dia 16 de setembro, o Criador senta no trono com o livro da vida e vai analisar durante 10 dias todas as almas que estão vivas. Quem vai ganhar, quem vai perder, quem tem mérito, quem não tem, e quem vai viver e quem vai morrer, né? Então ali ele entra nesse análise durante 10 dias. No dia 25 de setembro, ele dará o veredito. Para aquele ano, né? Para aquele ano. Então, aquelas almas que foram julgadas, tem um ano para acontecer o que foi determinado, foi dado o veredito pelo Eterno. Aí, por exemplo, quando uma senhora chegou comigo, começou a conversar comigo ontem pela manhã, e eu estava falando para ela a respeito da importância da gente colocar a vida da gente no altar durante 10 dias, para quando chegar o dia do Yom Kippur, a gente poder interceder pela gente mesmo, pela nossa família, pelos nossos amigos, e o que Deus faz e o que Ele fará quando a gente intercede, que aí o dia Yom Kippur significa o dia do perdão, é o dia que Deus perdoa, mas também o dia que Ele castiga, né, Ruth? Porque do dia 15 para o dia 16 é o ano novo, né? O pessoal só que começa às 6 horas do dia 15, a mudança do dia já é primeiro, né? Uhum. Aí a gente conta 10 dias. Mas 10 dias para você consertar todas as suas falhas. Aquele que pediu emprestado, Devolva. que não devolveu, esqueceu, ele confundiu se era emprestado ou se era dado. Então ele tem que devolver. Aquele que fez compra e não pagou, ele tem que negociar ou então pagar suas dívidas, né? Porque a Bíblia ela ensina que a gente, quando a gente não tem condição de pagar, a gente vai lá com o credor e parcela. Parcela a dívida. Às vezes em pequena parcela dá para pagar. Conta a sua situação, porque se a pessoa está devendo e vira as costas, né, não dá atenção, aí o credor vai ficar com raiva. Vai, e ele vai ter prejuízo também, né? Eu vou preste bem atenção uma coisa. Esse negócio de comprar e vender, esse negócio, existe um espírito chamado espírito de dívida. Quando alguém que você deve, você está devendo para aquela pessoa, marcou de pagar e não pagou, passou daquele dia, ele passa a ter ser o teu senhor. Ele pode te esculhambar, ele pode chegar na porta da tua casa, brigar e dizer que você é isso, você é aquilo, que é caloteiro e tal. Porque você está debaixo de um espírito chamado espírito de dívida. E aí você tem que fazer tudo para pagar e sair disso aí. Porque o homem e a mulher de Deus pode dever, mas tem que parcelar e tem que pagar, né? Então porque esse dia... Está dando prejuízo para os outros. Está sendo pesado. Esse dia do Yom Kippur, tem no Novo Testamento. Engraçado, a mulher falou assim, mas tu fala tanta coisa e tá na minha Bíblia, mas eu não acho, eu não sei. É porque não lê. Não lê, né? Não lê. A gente tem Bíblia só para enfeite. Aí a gente falando, mas tu fala isso assim, assim. Eu sei que tá na minha Bíblia, quando tu fala, eu sei.
Mas eu não acho, porque tem que ler, tem que ler. A Bíblia, ela não é só para ler, é para ler e meditar. E examinar, né? Examinar. Examinar. Aqui, Ruth, aqui nós estamos falando no programa Nossa Terra, pela essa manhã maravilhosa, da cidade de Marabá, cidade mais querida e amada do Pará. Nós estamos falando aqui do judaísmo nato, né? Judaísmo ortodoxo, né? Falando do que a Bíblia tem apresentado desde o princípio, desde Gênesis, até o Novo Testamento tem o dia do Yom Kippur, só que as pessoas... Que foi, meu filho? Só que as pessoas que Caiu da vovó quer. lê a Bíblia e não entende porque isso aqui é a cultura judaica, a cultura da Bíblia, mostrando que existe diferença de uma coisa com a outra. Quando nós falamos assim, olha, a Bíblia original, um versículo tem 600 interpretações. Agora imagine quem não lê Bíblia, né? Que só faz ouvir e se satisfaz com aquilo. Mas aí não tem como, não tem base bíblica. Aí E esse Yom Kippur, você se prepara, quer dizer, você tem que se preparar o ano todo. Não tem que fazer que nem as crianças que não estudam durante o ano e tem média baixa, quando chega no final do ano é que vai se interessar. Não, tem muita criança aí que quer receber em dezembro, final de ano, o presente do Papai Noel. Mas aí chega no final de ano, não passou na escola. Pois é, porque aí o Papai Noel não vai lá. Tem pessoas que passam o ano todinho fazendo coisas erradas. Quando chega nesse período de 10 dias, que é para se preparar ou para consertar alguma falha, ele acha para querer fazer tudo dentro de 10 dias. Eu tinha essa história do Papai Noel, não é coisa, nos judaísmos não tem Papai Noel, não né? tem. Mas como nós já fomos cristãos, eu lembro que esse Papai Noel, dos outros eram os Papai Noel ricos, agora do meu era pobre, ó. Ele só trazia carro de plástico para mim. Então. Eu não ganhava era nada. Um dia que eu ganhei uma boneca, eu pisei em cima, escolhambou toda. Toda criança tem uma história para contar, né? E aí disse assim, não, mas tu faz uma carta bonita. Eu escrevi aquela carta, porque naquela minha época, que era criança, já tinha o carro controle remoto. E eu achava que o meu Papai Noel tinha condição de dar um carro para mim daquele. Só dava pro filho do seu aí, fulano. Quando não ganhava, vai dizer, porque tu foi malvado durante esse ano. Assim também, o Yom Kippur é um dia que o Eterno senta no trono para julgar todas as almas, para aquele ano. Eu não sei se você já prestou atenção, mas tem anos que para a gente foi muito bom. Mas teve ano que as portas foram fechadas, nós andamos pelo deserto assim, por muito tempo, né? Eu disse assim, nós vamos entrar em setembro, 10 dias em concerto com o Eterno, para dia do Yom Kippur, a gente interceder por nós, por nossa família, tá? Pô, meu filho, eu venho, como é? Me diz, como é que é isso? Para aí, não é assim não. Eu vou falando para a senhora aí, no dia que a senhora faz até na sua casa. Você pode fazer os 10 dias na sua casa aí, consertando a tua vida. E no dia do Yom Kippur, você fica 24 horas em jejum, pode ser na sua casa, né? Aqui a gente faz na sinagoga, né? Aí fica 24 horas em jejum, intercedendo pela nossa família, por nós, né? Pelos nossos amigos. A gente fica 24 horas em oração. Porque quando o Eterno quis matar o rei Davi, aí ele mandou hoje matar ele. Aí, por quê? Porque ele mandou matar o marido da mulher para ficar com ela. Aquela história, né? Mandou matar o Uri para ficar com a mulher. Então, estava chegando o dia do Yom Kippur. Só que todo judeu, ele seja santo ou não, mas quando chega o dia do Yom Kippur, ele se isola porque ele sabe que é um dia né, tenebroso para quem está em pecado. Você pode observar que um dos maiores apresentadores do meu Brasil chama-se Silvio Santos.
Tem dia que eles dizem assim, olha, a partir de hoje eu vou me isolar por 3 dias, porque eu sou judeu, eu vou fazer o Yom Kippur. Mas as pessoas que Não ouvem entende, né? não sabem o que é um Yom Kippur, né? Então, a prosperidade do judeu está em respeitar essa cultura da Bíblia, né? Aí o que acontece, Ruth? Durante esse período? No Yom Kippur, é o dia do nosso julgamento. Todas as almas. Tem pessoas que nem sabem que está sendo julgada ou condenada pelas suas obras. Porque lá na presença do Senhor só chega... Muitos dizem que é os recibos, né? Outros dizem que é as nossas obras que vai ser pesado na balança. Conforme o julgamento, ali que vai ser determinado para aquele ano, o que vai acontecer nas nossas vidas. Se nós vamos empobrecer, se vamos enriquecer, se vamos adoecer, se vamos ficar em cadeira de roda, ou no leito, ou sem perna, ou sem braço, conforme ali o que acontece na vida de todo mundo. Se você vigiar, cada ano na nossa vida é diferente uma da outra, né? Tem anos que a gente perde parentes, familiares, e a vez não só um, mas mais. Ruth, aí os anjos apresentaram no dia do Yom Kippur, diante do Eterno, apresentaram acusações contra o rei Davi. O Eterno até ainda rebateu algumas, não vamos falar disso porque é parte jurídica e espiritual. Senão a gente vai prolongar mais. Mas o Eterno defendeu Davi. Mas os anjos foram categóricos e dizer, não, os é assim. Os anjos levaram na presença do Senhor a falha de Davi, né? O Eterno, se você ler só essa Bíblia que você tem na mão, aí você nunca vai entender isso que nós estamos dizendo. Porque essa Bíblia que você tem na mão é a Bíblia escrita. Agora tem a Bíblia oral que nos explica essas coisas. Essa Bíblia escrita era explicada pela Bíblia oral. Aí o que aconteceu? Deus, com o coração partido, ele teve que determinar a morte de Davi. E enviou o anjo para matar Davi. Só que era o dia do Yom Kippur. Ele fez o Salmo, foi o 51, né? Que 51. O Salmo do Perdão. Você pega o Salmo 51, leia para você ver tanto que é gostoso, né? Você lê ali, ele se humilhando na presença de Deus. E ali, quando ele está fazendo o Salmo 51, ele vestido de pano de saco. Daquele pano de saco mesmo, né? Juta. De juta. Que belisca. Você veste aquele pano de saco e daqui a pouco o seu corpo está todo empolado. É um sofrimento. Mas tem gente que pensa que é daquele saco que serve para fazer lençol. Não é daquele de saco de trigo, não. Aquilo ali é bom. Os meus lençóis, melhor que eu já tive na minha vida, e cheiroso, era aquele de saco de trigo. A gente comprava ali na padaria e a minha mãe emendava uns 3 sacos daquele ali. Ô, rapaz! Não, quando lava, vai lavando, ele vai ficando macio, gostoso. Ele até conhece a gente, o lençol. A gente vai deitar, rapaz, gostoso demais. Melhor do que esse que a gente come por aí. Ele não é frio nem é quente. Ele tem a temperatura adequada. Mas, Ruth, aí a pessoa, o rei Davi estava arrependido que tinha pecado. E vestiu pano de saco, estava com a cara no pó. Ele estava Quando diz assim na Bíblia, ele estava com a cara no pó, rosto no pó. É porque ele estava se arrependendo, orando, de joelho e com a boca próximo da aliança, perto da aliança que ele fez com Deus. Lembrando, Deus, eu tenho uma aliança contigo. Rachem, o que é isso? Não faz mal porque eu pequei, não, perdoa. Então ele estava desmanchando em lágrimas. Aí o anjo desce para matar ele. O anjo não pôde fazer nada. Aí voltou e foi embora. Ele ficou tão consagrado, tão ungido ali, da unção. O poder que estava nele. Que ele estava disposto até morrer, né? Ele toca na Arca da Aliança e não acontece nada. Ele foi assim. Aí ele, esquadrinha os meus rins, Baruch Hashem, esquadrinha meus rins. E foi na direção de uma vez da arca. Tocou nela, não houve nadinha. Se Deus não tivesse perdoado ele já ia pro Beleléu. Já tinha
caído, né? Igual o outro, foi, a arca ia caindo, ele foi, né, foi amparar, a arca morreu, virou um tição de fogo. Aí, Ruth, então aqui, por que que o judaísmo vai ser uma tradição milenar? Moisés fez isso, Abraão, Até no Novo profeta Testamento Davi. fala de Paulo, né? Paulo, também fez. mas eu estava dando estudo lá no Goiás para os pastores, teólogos, grandes fundadores de religiões dentro do Goiás, e ali eu estava dando aquele estudo, e estava aproximando a época do Yom Kippur. Só que eles não percebem porque não tem essa vivência do hebraico. Precisa você entender o hebraico para você entender. Porque Paulo, quando ele fala, existe jejum que Paulo fala, né? Shalrachalia, que é o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Ele mostrando ali, falando do dia do jejum. Agora, quando o jejum é no singular, aí é o jejum anual que é chamado o Yom Kippur, pelo povo hebreu. Aí, então, tem hora que ele fala do dia do... E passando o dia do jejum, quando você vê escrito, mesmo em português, jejum no singular, é esse jejum que nós estamos falando aqui. Né? Só que essa tradição, ela é milenar do povo judeu e da Bíblia. Da Bíblia. Mas aí, Ruth, então, o dia do Ano Novo judaico é dia 16 dia 15 para 16 de setembro. 15 para 16. Porque Começa, né? Começa. É o Ano Novo. Porque aí é o Ano Novo. 15, que o Ano Novo em hebraico é o Rosh Hashanah. Né? Rosh Hashanah. O Shana Tová. Baruch Hashem. Porque o 15, quando chega... Shana Tová. Não, é Rosh Hashanah. Mas Shana Tová é Feliz Ano Novo. Pois é, Rosh Hashanah. Não, dia 15 para 16, de Rosh Hashanah, que é Tisrei, que é o mês de Tisrei. É porque no judaísmo, 6 horas da tarde, quando é a mudança do tempo, da noite, que é do dia para a noite, né? Termina o dia, passa para a noite, já é um novo dia. Então, de 6 horas, a partir do dia 15, a partir de 6 horas, que o sol já se põe, já é o Ano Novo. E já é 16. Porque, Ruth, é uma tradição judaica, mas é milenar da Bíblia. Da Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia, ela diz que o dia encerra às 6 horas da tarde. Né? Por esse calendário que nós vivemos aqui no Brasil... Que é o gregoriano. A gente conta o Ano Novo de dezembro, dia 31 por dia 1º, a partir de 12 horas da noite, né? Então, pelo relógio. É aí que nós falamos do profeta Daniel, da profecia, que diz que quando chegasse o final dos tempos, eles iam mudar os tempos e os costumes. E as leis. Mudar os tempos era isso aí. Mudar o calendário. Hoje, o calendário judaico é o calendário da Bíblia, que mostra de Adão para cá 5.783 anos. De Adão para cá. O calendário gregoriano conta de 2.000 anos para cá. Entendeu? Então, quer dizer, a religião judaica, por ela ser a religião mais antiga do mundo, o Eterno deu a Bíblia para quem? Para Moisés. Dando primeiro 5 livros, que nós estudamos aqui, 5 livros, que é chamado Torá. A teologia chama a Torá de Pentateuco, né? Porque são 5, então a palavra penta vem de 5. E é isso aí. Nós vamos para... Daniel ainda, vamos, Daniel, você já ficou por dentro do que é o dia do Yom Kippur. E aí, Ruth, quando foi, eu estava dando estudo lá para os pastores, as lideranças, missionários no Goiás, e falei nesse dia do Yom Kippur. Todos ficaram atentos, porque nunca ninguém tinha falado para eles sobre a importância desse dia. Aí muitos vieram conversar comigo e queria que eu fizesse uma ministração lá na igreja deles e tal.
para que fosse arrecadado 30 dias o dinheiro para o dia da festa do Yom Kippur. Só que a festa do Yom Kippur É em jejum. não é assim, não tem. É uma festa grande espiritual, mas essa festa não tem gasto, porque é o dia que você fica 24 horas em jejum. O povo de Deus, a congregação, fica 24 horas em jejum. É a única festa, Ruth, dentro da Bíblia, que não tem gasto financeiro. Outra tem lugares, tem pessoas que ele, além de fazer o jejum do alimento, ele faz da água. Sei que é pesado passar o dia todinho sem beber água. Mas num lugar que nós vivemos é muito quente, é necessário você beber. Porque senão você, de vez de fazer um sacrifício de tolo, né? É melhor fazer só o sacrifício do alimento e beber água. Olha, Ruth, se fala muito em salto quântico. No salto quântico, no mundo espiritual, é quando você cresce, que você sai da primeira dimensão para a segunda, da segunda para a terceira, quarta dimensão espiritual. Quando você cresce em santidade e vai se elevando. Aí a gente diz assim, mas somente os santos crescem no mundo espiritual? Somente o santo pode alcançar a terceira e quarta dimensão? Aí a resposta, não. Porque o feiticeiro, o mago, aquele que não... Porque existe feiticeiro que tem parte com o eterno. Existe mago que são os sábios do eterno. Mas existe aqueles que se separam. Essas pessoas, Ruth, elas alcançam, por elas elas têm uma entidade e elas, tanto de sacrificar para aquela entidade, elas alcançam nível espiritual, como terceira, quarta dimensão, que é, por exemplo, assim, nós temos Bilã, né? Bilã. Balaão. Ele não era circuncidado, quer dizer, ele não tinha aliança com Deus. Não. Mas ele, pela astrologia judaica, ele conhecia a hora que Deus sentava no trono. Porque o importante, Ruth, é você saber a hora que Deus sentou no trono para você fazer as suas petições, suas orações, adequadamente naquela hora que ele está ali. Aí ele recebe, as suas orações são atendidas mais rápido. Por que Bilã, ele não tinha aliança com Deus? Porque quando ele ia fazer a invocação ao Eterno, ele fazia deitado. Ele não fazia em pé. Ele não aguentava o poder da unção. Da unção, né, que vinha sobre ele. Como ele não era circuncidado, a unção derrubava, jogava no chão. Aí o que esse homem fazia? Ele atingia o trono do Altíssimo pelas suas meditações, mas ele não fazia parte do povo de Deus, né? Ele não fazia parte do povo de Deus. Ele não tinha a marca da aliança. Ele não era circuncidado. Mas não. Tudo que ele ia pedir a Deus, Deus concedia. Ele, quando a gente estuda, diz que ele é do tempo de Abraão, desde o início, né? Do hebreu. Ele recebeu os dons, porque tem pessoas que já nascem com os dons, né? Tem outros que adquirem através de pagar, através de jejum, oração. Sacrifício. O sacrifício. Só que ele nunca foi circuncidado, ele nunca teve aliança com a Eterna. Mas ele tinha dons e ele fazia muita coisa, né? Que os reis, aí a história fala que os reis foi até ele. Não, ele vivia... Ele vivia da religião, ele vivia das profecias, cobrando, né? Na realidade, a Bíblia original chama Bilã, né? Que é Balaão, né? No português, chama ele de vidente. Vidente. Como os profetas do Velho Testamento eram chamados de vidente. Salomão, quando diz que se tornou rei, Saul, né? Ele diz, o colega que andava com ele atrás da jumenta diz, bora no vidente. Já que a gente não acha, bora lá, às vezes o vidente tem uma visão. Atrás do animal? Atrás do animal, da jumenta. Quando ele encontra... Mas esse foi o outro. O que Salomão... Não, eu tô falando de Salomão, não. Tô dizendo de se eu errei.
de Saul, que ele foi atrás. Ah, do você está vidente falando do que rei era Saul que foi atrás do animal do pai dele que estava perdido. E quando voltou, de Samuel. voltou como rei. Encontra Samuel, porque Salomão era um vidente. E foi um grande profeta, né? Samuel. Samuel. Quando ele encontrou com Samuel, Samuel disse: é esse o rei de Israel. Se a gente Aí, erra, aqui não tem corte, né? Eu? Pra Eu que sou o rei de Israel. É tu mesmo, rapaz. Ó, o Rachel está me mostrando que é tu. Mas eu sou que também era a tribo dele. Aí diz assim, não, mas eu só queria saber da jumenta do meu. Eu estou atrás da jumenta do meu pai. Quer saber de rei de Israel, para ter competência para isso. A nossa tribo é desse tamanhozinha. A menor. A menor. Ele Mas era é da tribo tu. de Benjamim, né? Se Deus te escolheu para a obra, é tu. E é no singular, é tu. É tu. É tu. Aí, Porque diz assim, o que tu tem que fazer, outro não faz teu lugar, não. a escolha entre... Quando Samuel foi lá escolher o filho de Jessé como rei de Israel, um dos filhos, Davi, né? aí ele viu todos aqueles homens fortes, forte, rapaz, que dá um rei muito... Mas ele olhou com os olhos da carne. A aparência. Né? A aparência. E quando ele apontou o primeiro, aí o Eterno falou assim, não, moço, eu olho pro coração. Diz Abinadab. Não, esse aí não. Aí, porque na realidade, quem é escolhido de Deus é que faz a obra. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muito escolhidos. Diz assim que o Eterno, quer dizer, Moisés já era escolhido do Eterno, que ele nem sabia que um dia viria para isso, né? Nasceria o libertador. Mas o Senhor só chamou ele mesmo quando veio o cuidado dele com as ovelhas, né? E teve um que se desgarrou e ele foi atrás. Você viu como Deus está mudando aqui o tema da história? Aí, de repente, aquela mulher se encontra no meio dos inimigos. Quem eram os inimigos daquela mulher? O povo de Israel. Que tinha umas palavras tão carinhosas para ela, tão carinhosas que dizia, essa feiticeira, essa bruxa, matadora de inocente. Está falando de Ruth. De Ruth. Ela estava lá no meio da fazenda, catando alguma coisa para comer com a sua sogra. No campo. O chamado traz sacrifício, renúncia. É por isso mas é uma mulher, porque é uma mulher. Mas era uma mulher viúva, uma mulher que tinha fugido, tinha deixado tudo para seguir a religião, a seguir seu marido. E quando a gente lê, ela não era uma qualquer, ela era uma princesa, né? Ela era filha do rei de Moab. Ruth, ela teve o quê? Ela teve uma preparação, das mulheres mais preparadas que tinha em Moab era Ruth. Ela era sacerdotisa, ela que determinava qual das crianças seria sacrificada a Baal. E largou tudo para servir o Eterno. Quando a pessoa tem um chamado, né? Tem gente que fala assim, se eu fosse mais nova, se eu fosse mais novo, eu ia servir o Eterno. Ei, o tempo de Deus é quando ele está vivo. Depois de morto. Não, depois de morto, não. Lá da tumba. Se aparecer para mim, eu repreendo. Você tem que aparecer para a sociedade agora que tu está vivo. Mostrar aquilo que tem dentro de ti. Tu tem chamado, tu tem engolido teu chamado para quê? Vai parar no bucho do peixe. Vai parar. Outro, pega o chamado. Eu gosto das coisas de Deus, porque assim, é bom demais, um puxa o outro, né? E ruim do chamado que não vai, é que a família sofre. Ou todos que tiverem... Não, a desgraça da família é ter alguém que tem um chamado de Deus que ele não vai. Aí aquele... Vem cá, você vai agora para Nínive, você vai levar essa mensagem, e ele todo empolgado como profeta. Eu sou profeta de Deus, eu vou para tal lugar que Deus está... Quando ele lembrou que o rei de Nínive matava só para ver a queda... É daqueles que dizem, eu só obedeço a Deus, o homem não. Aí quando ele disse, não, mas quando Deus disse, vai para Nínive. Lá em Nínive, o rei, ele mata só para ver a queda. Aí o profeta tremeu na carne. Não, eu vou para outro lugar. E tem uns que para ir, ele só quer ir em avião de primeira classe. Esse, quando ele teve medo, ele foi pro porão, achando que ia se esconder. Aí ele disse,
Aí ele ficou assim, rapaz, se questionando. Querendo questionar com Deus, mas Deus não respondia. Deixa o profeta tá com anzol na boca, deixa ele se enrolar aí com a linha. Aí ele ficava assim, rapaz, mas para mim, para aquela cidade, não, aquele rei é muito brabo. A fama dele é que ele não gosta, ele já passa logo a espada. Não, ele vai me matar, não, porque eu não sei o que é que tem. Eu vou. Tem a cidade acolá. Eu vou para outro lugar. Eu vou para lá, que lá é cheio de pecador. Eu vou para Tarso. Porque lá tem muito pé inchado, muita prostituta, muitos adúlteros. E chego lá, aí eu vou pregar contra o pecado. Não, a tua mensagem que Deus te deu é para um lugar específico. Se tu for pregar a mesma coisa em outro lugar, não dá certo. Mas assim, é uma maneira que a gente diz assim, uns diz pior, outros engraçado, que ele entrou no porão do barco, achando que estava se escondendo do Eterno, e descansou porque ele dormiu mesmo, que o homem chama para ele, chama dormente, o navio, quer dizer, o barco em tempo de afundar, e ele nem estava, era dormindo, o ronco estava muito... Quer dizer, quem estiver perto de você e você não vai por chamado que Deus te escolheu ou te mandou, quem estiver contigo sofre do mesmo jeito. Porque o barco ele ia afundar. Foi quando ele mesmo caiu em si e disse, me jogue ao mar, senão vocês vão perecer junto comigo, né? E jogaram ele ao mar. Aí o vento acalmou, o mar acalmou. E já tinham perdido muitos bens materiais. Deus já tinha escolhido um peixe para engolir aquele profeta fujão. Já tinha escolhido um peixe. Aí, peixe, o negócio é o seguinte, tu vai engolir esse cabra bem aí, mas tu não vai tragar ele não, vai matar ele lá dentro não. E tem gente que só vai fazer a obra depois que é vomitado. Cheiroso. A gente pega uma taca de Deus. Aí depois que... Agora eu vou. Agora eu estou preparado. Mas tem gente que precisa apanhar para criar vergonha. Precisa ser vomitado. O chamado de Deus não é brincadeira. E ainda bem que ele saiu pela parte da frente. Se tivesse saído pela parte de trás. Você vê, hoje nós estamos aqui nessa alegria falando do judaísmo. Mas esse judaísmo já pesou nas nossas costas. Como, hein? A gente, desde o princípio... A primeira coisa que eu pensava assim, mas rapaz, por que eu vou ter chamado? Ninguém botou na nossa cabeça que nós tínhamos que ir para o judaísmo. Ninguém. Mas a gente sentiu o chamado. Mas eu, negro, que eu pensava assim, não, mas os judeus são brancos, né? Porque quando aparece no filme, só aparece judeu branco, não aparece preto, não. Até aí são racistas. Aí... Quando nós fomos estudar judaísmo, que nós vimos que na Bíblia mostra os escravos, tal, assim, e que Davi era negro e que Moisés também era negro. Não é assim um negro, eu acho que era igual, quase como eu, assim. Eu peguei sol, né? Eu acredito que se não era minha cor, era mais puxado um pouco. Agora o cabelo era sarará. Eu fico pensando em mim. Eu sou branca e qualquer mormaço eu fico toda queimada. E para andar no deserto, como eles andaram 40 anos, se eu fosse branca, eu tivesse lá, nesse corpo que eu estou hoje, eu tinha queimado, torrado. Eu lembro que uma vez lá em São Félix, minha mãe estava doente, foi quando minha mãe morreu, né? Aí juntou meus parentes tudo de uma cor só, mesma tinta. Aí a minha esposa do meu lado, só minha esposa que é branca da minha família. Aí na foto a gente... É pra ver se a mulher só ela que aparece. Porque nós todos somos de cor, a nossa pele é escura. Mas, Ruth, aí, então, olha, então o chamado, aquele que obedece o chamado, né? Porque tem gente que vai orar e diz assim, ô Senhor, eis-me aqui, envia-me. Quando Deus manda, ele não vai. Não vai. Aí lembra da família, lembra que não tem emprego, que não tem roupa, que não tem dinheiro, que não tem carro, que não tem avião. Faz igual o Jonas, voltando de novo para ele. Lá o profeta. Aí, mas Senhor, tu podia ter mandado para Tarso, tu manda para Nínive, aquele rei lá, ele mata. Ele não brinca. Aí, achando que tá se escondendo, né? Olha, a missão de paz, a missão de quem prega a palavra, não é só mel com açúcar, não. Aí diz assim, não, eu tenho minha casa,
eu tenho meus filhos, eu tenho minha família. Como é que eu vou fazer missão? Como é que eu vou levar a palavra? Né? Ruth, eu já dormi em banco de igreja. Nós já dormimos no chão, lá em São Luís do Maranhão. Eu dormi em cima lá em Goiânia, em cima de uma mesa. Nós dormimos em cima da mesa, a mesa mesmo. Toda dolorida, que eu não podia Não tinha nem nadinha para servir de travesseiro. Nós fomos para um congresso judaico e nós ficamos num colégio. A água parecia que você olhava, espumava. Pensava que era um suco de caju. E espumava. Quando a gente ia beber, a água era não, nem cloro não tinha, era suja mesmo. Mas tinha aquele, chega e espumava aquele negócio, sei lá. Aí nós já sofremos. O chamado tem essas coisas, não. Hoje a corda fogou, né? Hoje a gente já está conhecido. Andando em cima de caminhão, pisando na noite dentro dos campos em bosta de animal. Chega a afundar. Rapaz, eu não sei porquê. O animal dentro da roça, nas fazendas, nas chácaras, ele anda, em vez de fazer essa precisão dele do lado, não faz, é bem no meio da estrada. A gente vê à noite. No escuro. No escuro. E caindo com caixa de som nas costas, dentro de carapé. Tudo isso foi trajetória. A ponte quebrou e eu venho com a caixa de som grande nas costas. Aí caí lá embaixo. Quando eu olhei, a caixa de som já ia lá embaixo, descendo no rio. Aí, moça, vamos pegar, que eu não aguento não. Eu caí dessa. Mas eu sou, olha, chamado tem seus detalhes, mas a vitória, quando você alcança, você pensa assim, mas Moisés foi bom para ele, foi nada, ele já foi criado e ajeitado, né? Moisés, o chamado dele, ele era hebreu, ele foi criado fora do convívio da família dos hebreus, lá no palácio. Mas ser criado no palácio é bom. Bom é o colo da mamãe. Porque o filho que ele é adotado, ele sempre acha que ele é rejeitado pela mãe e sempre tem uma mágoa. E tudo que acontece de ruim, ele diz, é porque não tem um pai, não tem mãe. Isso é. Eu já sofri isso. Sofri isso na carne. Com 2 anos não tinha nem 2 anos de idade, me deram para uma madrinha, depois me deram para uma tia. Era assim, pega. Toma lá, leva. Leva isso, vê se isso vinga, né? Então, todo sofrimento que você passou na vida, porque tem sofrimento que você passa, não é porque você pecou, não. É porque está dentro do projeto de Deus. Para você chegar até certo ponto. Né? Para o ourive preparar um diamante para se tornar brilhante, ele vai lapidar ele, vai tirar muitas partes dele, meter mesmo esmeril para comer de um lado do outro. Assim também é a vida do servo da serva de Deus. Ninguém chega a Deus todo santo. Não, ele vai esmerilar ele. Agora você vai falar de José. Quando a gente lê a história de José, a gente diz, mas os próprios irmãos venderam ele para ele chegar até o ponto que o Eterno queria. Ruth, sofreu, foi escravo, vendido. O maior inimigo de um profeta, de uma profetisa, é os parentes. É os irmãos. Você está contando a história de José, você viu o que aconteceu com ele. José foi para a praça e dizia, quem dá mais? Olha que ele tem os dentes sadios, tem força para trabalho. Assim foi José, na praça, sendo ele foi leiloado. Quem dá mais? Aí que a pessoa diz assim, mas cadê o Deus dele? Mas era necessário ele percorrer aquele caminho até chegar. Quando você está passando por tribulação e Deus está calado, que você ora e ele não responde, é porque você está dentro do processo que Deus quer. Para lapidar o diamante, ele passa por vários esmeril. Vários esmeril. E olha, o profissional tem que ser bom. E Deus é um profissional bom. E tem gente que pensa que Deus está com ele só se ele tiver com uma vida boa, né? Mas você vê o exemplo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de José, de Moisés também, que foi necessário colocar numa cestinha no rio. E porque no rio ali sempre tem o quê? Cobra, jacaré, crocodilo e tantos outros. Por isso que Miriam foi com cuidado ali vigiando por lá de fora. Mas Miriam só tinha 6 aninhos de idade. Ô menina esperta. Era esperta ela.
Ela sabia o jogo de Deus, o processo de Deus. Mas a Miriam, ela tinha seu chamado desde criança. 6 anos de idade, ela já era uma profetisa. Já, mas você vê que Daniel, ele era, quer dizer... Tu já pensou tu profetizar pro teu pai e tua mãe, que são zangados, e você profetizar? Era assim que Miriam fazia, profetizar pro pai e a mãe. E ó, o dedão de profeta na cara e jogava a mesma palavra. Pá, pá, os dois, ó, se abaixava. Né? E sabia que aquelas palavras não vinham da filha, mas do Eterno. Porque se fosse outro, metia a pancada na filha. Para com essas coisas. A ignorância. Né? É. Mas quem pode expulsar o Espírito de Deus da vida de uma pessoa? Ninguém. É porque os pais de Daniel, quando soube da lei que o faraó colocou, né? Se nascesse filho homem, era para matar já no parto, né? Ao nascer, mate. Aí eles, o quê? Naquele tempo, eu acho que remédio para evitar, uma que é pecado, pelos estudos dos antigos, era difícil. Era pecado você... Não, naquela época, tomar remédio já existia remédio para aborto, mas era proibido. As garrafadas e algumas coisas não, que eles e para evitar, porque eu não digo nem para aborto, eu digo para evitar, porque a gente sabe que o aborto é um grande assim, assassinato, matar um ser tão inocente, né? Mas a pílula que faz evitar, ela faz matar. Porque mata o esperma. Uhum. E às vezes mata o esperma dentro já do ovo. Já o esperma chegou, casulou no óvulo para ali gerar a criança, aí a pílula vem e mata. É um assassinato interno. É aí que vai entrar o dia do Yom Kippur, na vida de muita gente que está morrendo, sem saber que matou muita criança. E aí tem aquela história do livro das vidas, aonde cada mulher que veio para aqui para a Terra, porque cada mulher é um portal onde as almas vão passar. Né? A mulher que ela não tem filho, ela é amaldiçoada. Ela nasce com o portal fechado. O portal dela não se abre. E tem mulher que tem o portal aberto e fecha por a Bíblia fala que a mulher, ela engravidou, quer dizer, o ventre da mulher abriu. Né? Mas essas que são secas, chamada mulher seca pela Bíblia, que o portal não abre, o ventre não abre, é porque elas são amaldiçoadas. Aí, para ela quebrar essa maldição, ela tem que entrar muito em jejum, comunhão com Deus, e Deus quebra. Né? E a mãe de Moisés, ele e o pai, eles preferiam se separar, né? Para não poder ter filho, porque disse, nós já temos 2, que era Miriam e Arão. Se nós tivermos um filho homem, com esse decreto que o faraó vai matar. Vai então matar. É melhor evitar. Criança de 2 anos para baixo. E aí Miriam, com 6 anos, o Senhor usou ela e disse que ele estava sendo pior que Faraó, né? Porque Faraó só ia matar os filhos homens. E a pessoa que evita, ele está matando tanto os homens como as mulheres, né? E foi quando eles voltaram a viver junto. Mas aí a mulher engravida. Aí eu fico pensando assim, como ficou o coração dessa mulher? Eu tinha uma mulher... E quando nasce, que é homem? Uma mulher, ela viveu muitos anos aqui, de família tradicional da nossa cidade, depois foi morar em Belém. E ela matou muitos filhos, né? O único filho que ela segurou, porque o pai da criança disse, se tu matar, eu te mato. E naquele tempo, aqui na nossa cidade, que reinava era o revólver. Aí ela foi obrigada a ter essa criança. E essa criança nasceu, se formou, se tornou no médico. Então, o remorso dessa mãe por ter matado quantos engenheiros, quantos médicos. Então, o portal para entrar as almas aqui na Terra é através do homem e da mulher. Mas o portal mesmo é a mulher. É a mulher. A responsabilidade de receber essa criança e de ter 9 meses na barriga até nascer e cuidar. Porque, olha, o animal, ele cuida dos filhos dele lá dentro da mata, no meio da chuva, no meio de tanto inseto, tanta coisa, mas cria. Porque o instinto animal, o instinto de mãe está naquele animal, naquela fêmea. Assim também a mulher. Ela vai prestar conta de cada filho, seja os que nasceram ou que não nasceram. Agora, quando o aborto
acontece por um acidente, a mulher não tem culpa. Existe, toda regra tem a exceção, né? Mas nós estamos falando, Ruth, hoje não vai nem falar sobre Daniel, porque o que interessa para nós hoje, no tema de hoje, é o chamado. Porque tem tanta gente assistindo a gente aí no Kawaii, no Facebook, no YouTube, no TikTok, está assistindo a gente e pensa assim, será que Deus tem um chamado para mim? Ou Deus chamou e eu não atendi? Será que o que eu estou passando é porque eu não obedeci o chamado? Eu tenho uma pregação que eu fiz na Rádio Itacaiuna há muitos anos, que é o grito no silêncio. É o aborto quando acontece dentro da mulher. Uhum. Aquele grito no silêncio, ninguém ouve, mas aquela criança grita para o mundo espiritual. Aquela criança que morreu fica próximo da mãe e ali vai trazer problemas para a mãe. Você vê que muitas mulheres que fazem aborto, ela às vezes não engravida mais. É porque estraga, né? O outro fica fraco. Olha, o portal é uma coisa fina. É fina. Então, quando acontece o aborto, é uma agressão, tanto à mulher como à criança. E no mundo espiritual, isso é uma coisa se torna horrenda. Um espírito vingativo. Aquela criança, ela se torna... quando a mulher pratica o aborto, aquela criança que era para nascer, ela fica ao lado da mulher como obsessor, esperando a hora de se vingar. Porque no mundo espiritual é assim, ou você vence, ou então você é vencido. Agora, para a pessoa que já fez aborto, querer se livrar disso aí, precisa se consagrar a Deus. Guardar os mandamentos de Deus, se arrepender e deixar. E aquele espírito que era para se tornar, quer dizer, uma alma, que era para ter vindo à Terra, através daquele portal que é a mãe, ela fica para onde a mãe vai, ela está junto, né? Aquele espírito, aquela ele alma. É o obsessor. O espírito obsessor, ele cedia aquela pessoa todo o tempo que ela viver. Agora, se você for inteligente para procurar se libertar, não é com oração, não. Uhum. Bota a mão na cabeça aqui, eu me arrependi, é hora, aí vai, acabou. Não, não é assim, não. O mundo espiritual, quando se trata de crime, ainda mais um crime de inocente, não tem desculpa. Você vai pagar. Vai pagar. Tem muitas coisas, por exemplo, que Deus... muitos crimes que Deus perdoa sem castigar o criminoso. Agora, tem crimes que Deus não perdoa. Não perdoa. A pessoa vai ter que pagar. Você pagar. É a dívida que tu vai ter que pagar. Aí você pode ser santo, pode virar o mundo de cabeça para baixo, dar tudo que é teu. Mas aquela marca daquela alma, ela estará te cobrando todo o tempo. Debaixo do trono do Altíssimo, ela está cobrando. Porque ela foi... antes das almas vir à Terra, é feito um processo de cada alma. Cada um vai viver uma coisa. E aquela pessoa, às vezes, vinha a nascer para, no futuro, cuidar da mãe ou do pai. Mas foi interrompida a sua vida. E ela fica... aquela alma ali, ela fica irada. Nem só a vida, como a missão daquela alma que vinha à Terra para fazer. Quem sabe um grande sábio, um grande médico. E aí aquela mãe impediu, né? Você vê que Moisés, quando ele nasceu, já havia um projeto, já havia uma lei, um dito do rei para matar, já tinha as profecias, para matar crianças de 2 anos para baixo, né, para matar. Ele queria achar o alvo, que era Moisés, mas não sabia. Mas ele sabia que os profetas já tinham profetizado, até lá de Faraó mesmo, já tinham profetizado que o libertador já tinha nascido. E ele largou o pau a procurar matar criança inocente. Então, o chamado traz renúncia. O chamado, você que tem um chamado de Deus, não brinque não, porque você vai pagar. Se você não assumir aquilo que Deus quer, ele vai te cobrar. E a cobrança dele é com juro e correção monetária. E ainda diz assim, quer dizer, nós vamos puxando aqui e vai entrando outras coisas. E diz, o que a gente planta, a gente colhe, né?
Faraó, ele mandou matar muitas crianças no Nilo, quando Moisés nasceu. Ele pegava pelo pezinho daquelas crianças, a mãe gritando, desesperada, mas os soldados pegavam e jogava aquela criança, o braço que desce, a força, né? Jogava assim, a criança caía lá, morria afogada. Quando na travessia do Mar Vermelho, quantos soldados morreu ali? Porque o Eterno fechou o mar, que quer dizer um rio, na palavra de mar de junco, mas era um rio. E quantos soldados morreu afogados? Ruth, você lembra bem que há poucos anos, uns 5 anos atrás, a gente via aqui em casa um vulto de criança correndo. Aí a gente vê aquele vulto, que as crianças aparecem aí, correm, se esconde. Aí nasce um neto. Uhum. Hoje a gente vê esse neto fazer as mesmas coisas que aquele vulto fazia. Quer dizer, antes dele vir morar nessa casa, já tinha sido determinada a vida dele para cá. Né? Então, porque Deus, as coisas de Deus é tudo organizado. Deus é o maior administrador do universo. Por isso que ele fez tudo e todo e não tem concorrente. Ninguém vai tomar o lugar de Deus. E diz assim, tudo que você planta, o que nós plantamos, um dia nós vamos colher. Aí esse menino nosso, esse nosso neto, que a gente via ele antes de nascer, correndo aqui, o menino. Hoje ele já é circuncidado, já tem aliança com Deus, né? E ele está praticando com a gente, aguarda o Shabat, os mandamentos. Ele tem, quando a gente vai para a sinagoga, ele vai junto. Então, ensina a criança no caminho. E deve andar. E quando ele ficar velho... Às vezes, não se desviar. Às vezes a pessoa está no plano, e quando às vezes através de vários estudos, diz que a própria criança escolhe os pais, né? Quando eles têm mérito lá, aonde eles vão nascer. Qual é a família que vai nascer? Eu tenho um sobrinho que ele passou muito tempo para a mulher engravidar. E antes disso, aí eu tive um sonho. Essa criança veio comigo e falou. Acho que há muitos tempos já era para ele ter nascido. E era uma menina morena com cabelo assim que batia nas costas, aquele cabelo bonito, preto. E disse que já era para ela ter vindo. Aí eu fui e falei para ele lá, para ele e para a esposa. Com o tempo eles tiveram, né? E ela engravidou e teve um menino. E aí às vezes a gente diz, mas não era uma menina, mas tem sonho que ele é o contrário, né? Não, quando você sonha indo, no sonho o resultado é voltando. Não. Agora, pode ser também, Ruth, que a mãe esteja impedida da menina vir. Veio o menino, né? Uhum. Aí é para vir a menina. Mas a mãe não engravidou mais. Né? Fica tomando remédio, matando crianças, essas coisas tudinho. E aí, o que acontece? Essa mãe, quando chegar o dia do Yom Kippur, no dia do juízo, ela nem sabe que existe isso, do perdão. Quando ela partir para o outro lado, aí ela vai ver quantas filhos no livro da vida, das vidas, ali está escrito que ela poderia ter. Poderia não, era para ter. E para ser abençoada por aquilo. Porque cada filho que a mulher tem, a Bíblia diz que os filhos é uma bênção de Deus. No judaísmo se leva muito ao pé da letra, os filhos são a bênção de Deus. A gente leva muito ao pé da letra. Por quê? Tudo que está escrito para nós é real. Não tem negócio de passou, que vai passar, que acabou, não. Porque disseram assim, não, agora a lei não precisa mais ninguém guardar a lei. Porque veio alguém e tirou os pecados do mundo. Os pecados do mundo acabou? Não. Não, então vai só aumentar. Então, fique com a Bíblia. A Bíblia é a melhor pregação que tem. A melhor profecia. Mas estude, né? É a Bíblia. Pegue sua Bíblia e lê, estude. Você pode ser melhor do que nós. Mas como diz lá no Novo Testamento, diz assim, examinai as Escrituras. Tem pessoas que lê aí e não examina. Lê avulso ali, correndo. Mas o negócio é você examinar cada palavra e o significado de cada palavra, para poder você entender. Ruth, a gente
nasceu para isso. Eu e ela, nós somos isso que você está vendo. Nós nascemos para isso. Há muito tempo a gente vem pelejando, batendo pelas tabelas para poder acertar. E quando nós encontramos, antes de encontrar judaísmo, a gente já desconfiava que havia uma verdade absoluta. E aí a gente foi descobrir que Deus tem a egrégora dele de anjos, que trabalha em torno daquele que é servo ou serva, porque tem gente que pensa assim, não, mas Deus dá ordem aos anjos a meu respeito. Ele está dando ordem aos anjos a teu respeito para notar o que tu faz de bom ou de ruim. Tudo é notado. Agora, se tu for uma pessoa boa, ele vai te proteger. Ele vai te honrar. Embora tu tenha... quando você é uma pessoa boa, que está passando problema, você está sendo provado. Agora, quando você é uma pessoa ruim, que está passando problema e diz, eu estou sendo provado, já chegou gente comigo assim e falou assim, eu estou sendo provada. Mas essa pessoa não guarda o mandamento de Deus. Não faz a obra de Deus. Está sendo provada para quê? De jeito nenhum. Deus só prova aqueles que tem chamado. Deus só prova aquele que ele quer preparar. Porque Deus ele trabalha com crivo. E aquele crivo é que vai preparar aquela pessoa que tem chamado, se ela der lugar. Outra, você vê um aluno, ele só faz prova depois que ele estuda, né? Aí para ele poder passar e crescer ali através das matérias. O profeta, o Eterno confia nele de profetizar, de ir até aquela cidade para entregar uma mensagem de juízo. O profeta temeu. Temeu o homem, né? Quando ele entregou a mensagem, as pessoas todas se arrependeram e o rei disse, desce todos os ministros e vão vestir pano de saco e jejuar. Até as galinhas lá de Nínive jejuou. A Bíblia fala, os animais. Foi o maior jejum. O maior jejum que a Bíblia registrou do universo foi aquele. Mas o profeta, ele se acovardou, foi para onde? Na barriga do peixe. Se você tem chamado e você não cumpre o chamado de Deus, espera. Que não é provação, não. Tu vai entrar no bucho do peixe mesmo, tu e tua família. Porque, Ruth, quando a praga vem para aquele que tem chamado, que ele não cumpriu, atinge não só ele, mas toda a família dele. Todos que ele ama, ele vê sofrendo. Você vê que dentro do barco que Jonas estava, ele ia afundar com todos. Fora o prejuízo que eles tiveram que jogar ao mar, né? Todos os seus bens materiais que eles iam levando. Compras para o comércio, compra para o supermercado, para as lojas, eles tiveram que jogar ao mar. Você segurar na mão de Deus é a coisa mais sábia que tem. Mas para você segurar na mão dele, você tem que fazer o que ele quer. E aí está a guarda dos mandamentos, que traz santidade. Conhecer o nome dele, porque as pessoas habituaram ainda a chamar Deus por apelido. Você já pensou, o prefeito da minha cidade é meu amigo de criança, eu conhecia a família dele. Eu comia lá nas panelas da cozinha da mãe dele. Eu chegava lá e comia lá junto com ela, conversava e tal. Isso é uma coisa que o marabaense tem. Mas eu sempre respeitei ele. Uma, porque ele se formou. Aí, doutor Sebastião. Né? Eu chamava Tião. É o nome carinhoso, Tião, meu apelido. Mas o certo é que se ele está num tribunal, se ele está em qualquer lugar, e eu chegar com ele, senhor prefeito. Respeitar. O juiz, nós tínhamos juíza dentro da nossa casa aqui, que vinha orar com a gente e tal, amiga da gente há muitos anos. Mas quando a gente chegava no fórum, a gente chamava ela, né, doutora, não chamava pelo nome dela, não, de maneira alguma. A gente falava o adjetivo que eles usam lá dentro. Então, o respeito é em primeiro lugar. Assim também a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus por acaso e nem por coincidência, mas faz pelo poder de Deus. E nem relaxadamente. E a Bíblia diz, maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, seja o homem, seja a mulher. Então, amar a Deus não é fingimento, não é nem querer aparecer, né? Porque quem tem que aparecer é a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus falou, eu acredito nesse programa,
que a palavra de Deus falou com você, vai falar nos outros canais, né? É porque a gente estamos estudando o livro de Daniel e quando acabar nem pegamos só para É aquela história. Quando a gente amanhece o dia, a gente acha que vai fazer uma coisa, mas Deus já tem tudo programado para que a gente... Porque a gente fala assim, Senhor, usa-me, faz a tua vontade, fala com as pessoas que estão assistindo a gente, porque nós queremos ser só o canal que tu vem usar. E outra, tem pessoas que ele amanhece o dia e às vezes ele está atrás de uma palavra. Fala comigo, Senhor, responde-me. Muita gente tinha pergunta para perguntar e foi respondida nesse programa, porque está falando do chamado. Do chamado. Quantas mulheres matou criança e está assistindo o nosso programa aqui? E muitos disseram assim, ó, tu abortou, tu vai para o inferno, tal, essas coisas assim. E aqui ela viu que tem solução. Se você se voltar para Deus, Deus vai perdoar o teu pecado. Quantas está querendo fazer isso e está sem coragem, sem saber. Quantas pessoas têm vontade de tirar a sua vida e quando assiste o programa ele vê que a vida ela é valorizada quando você está vivendo ela. Depois que morre... E ninguém é dono da sua vida. A nossa vida pertence ao Criador. Só Ele tem o poder de dar e tirar, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem, chegamos ao final de Baruch mais um Hashem. programa. Um abraço ao Chicão, ligado com a gente, o Célio Miranda, Dona você. Dina, Dejane. Um abraço aqui, Neide lá em Ananideu, ao pastor Ayrton lá em Castanhal. O pastor Ayrton esse mês ele estará por aqui, por Marabá, né? Nós estamos aguardando aí para a gente fazer um jantar, ou então um almoço aí, uma confraternização de amigos, né? Porque o pastor Ayrton, ele trabalhou uns 40 anos atrás na Cobol, no 5 de abril, e fez um lastro de amigos, principalmente os músicos, né? Daqui de Marabá, como Aurélio Santos, Zequinha, essa turma aí toda. Mas, hoje é sexta-feira, preparação para o Shabat. Hoje é sexta, hoje a gente começa no final da tarde o Kiddush, o Kabbalat Shabbat e também o estudo da Torá pela manhã, 9 horas. E no final da tarde nós vamos fazer o encerramento do Kabbalat Shabbat, né? Aqui na Sinagoga Shalom, na Folha 20, quadra 8, lote 19, né? Fique na paz. Dia a você. Eu acredito que se você não vai entendeu alguma coisa, você pode repetir. Você pode assistir no Kawaii, pode assistir no TikTok, no YouTube, pode assistir no Facebook e no Instagram, né? Você vê que Deus ele providenciou aí todos esses canais aí. Quero mandar um abraço para o meu filho Daniel, todos da TV Criativa, o Milton Farias, o Café, que fazem ali aquela grande televisão. Também eu quero mandar um abraço bem forte para o José Filho, né? Ali o João Freitas, essa turma que trabalha ali na Rede TV, ali do Félix Miranda, meu amigo Félix Miranda. Que Deus abençoe ricamente todos os funcionários ali da Rede TV, que fazem aí esse grande jornal, né? Criativa também, né? A TV Criativa já falei, né? Então um abraço para todos vocês, todos os radialistas aí. Shalom, shalom! Tá ligado com a gente, o pessoal que trabalha também no SBT. Obrigado por vocês existirem, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem.